Eu sempre tive esse sonho, tudo dizia não. Certo dia ele resolveu ir embora. Era muito surreal e ele é falecido. A gente conversando, assim, de vídeo, e eu chorava nos pés do Senhor. "Ah não, isso aí é muito pra mim", eu não tinha inglês nenhum. Qual homem que quer uma mulher com 3 filhos, gente? É com muita alegria e gratidão que eu convido a Viviane Hartley para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Vivi! Oi, maravilhosa. Tudo bom? Tudo bem, meu amor, e você? Tudo ótimo, quero te agradecer por estar aqui no canal, quero agradecer pelo seu tempo. Apresente-se um pouquinho para o pessoal aqui do canal, para todo mundo já começar a te conhecer. Olá, pessoal do canal, tudo bem? Bom, meu nome é Viviane, eu tenho 44 anos, 3 filhos, já sou avó também, a Maria de 1 ano e meio, e hoje eu moro aqui na Nova Zelândia, em Hamilton, na Ilha Norte. A Vivi tem uma história de amor gringo que vai te manter grudadinho nesse vídeo até o final. Vamos começar a conhecer então. Vivi, você já sonhava em morar fora antes mesmo de conhecer o seu amor? Já. Eu sempre tive esse sonho de morar fora, mas era algo, assim, aos meus olhos humanos, eu nunca iria realizar. Era um sonho que eu sempre olhava os vídeos, olhava as pessoas, e eu pensava assim: "Nossa, como eu gostaria de estar ali, como eu gostaria de ir nesse lugar". Via filmes, eu chorava, eu me imaginava ali, eu me via naquele lugar. Porém, a minha situação, ali, o que eu vivia, tudo dizia: "Não, isso nunca vai acontecer". Como que era a sua vida antes? Bom, eu perdi minha mãe e meu pai muito nova. Meu pai morreu, eu tinha 11 anos, minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. Então eu fiquei órfã muito cedo e fui morar com a minha avó que me criou. Então a minha realidade era, assim, totalmente diferente daquilo que eu vivi com os meus pais. Foi muito difícil, eu me tornei uma adolescente muito rebelde, irada, porque assim, eu não tinha amor. Eu fui criada pela minha avó e pelos meus tios, e meus tios eram muito duro, muito rígido, né. E aos 16 anos, inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu tentei suicídio, eu tentei me porque eu pensava: "Pra que que eu vivi? Minha mãe e meu pai partiu, eu não tenho irmão, sou filha única, vivo aqui nessa dificuldade, né, tudo muito difícil", e eu não via probabilidade de futuro pra mim, então eu achava que a solução era que eu também morresse. Então quando eu olhava, quando eu tinha 18, 19 anos e via esse sonho, que eu gostaria de morar fora, e eu olhava a minha realidade ali, impossível. E quando que essa realidade, quando que essa visão de mundo começou a mudar? Bom, começou a mudar, assim, aos 18 anos, foi quando eu fui para a igreja, né, e tive um encontro com Deus. Minha mãe era cristã, orava por mim, né, faleceu ali orando por mim, profetizando que um dia eu seria uma missionária, e eu nem sabia o que era isso, o que que era ser missionária, mas ela profetizava essas palavras sobre a minha vida. E eu fui uma adolescente muito rebelde, né, dei muito trabalho, mas aos 18 anos eu tive um encontro com Deus. E aos 18 anos, o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, a dizer que eu era das nações, que os meus pés pisariam em outras nações, que eu iria para um povo de uma língua estranha qual eu não conhecia. E olha só que interessante, essa promessa foi aos 18 anos de idade. E ao decorrer da minha vida, sempre o Senhor usando pessoas diferentes e fazendo lembrar isso. Porém, até a promessa e até o cumprimento da promessa, a gente passa pelo teste do tempo. E esse tempo demorou. Aos meus olhos demorou, porque se cumpriu quando eu tinha 38 anos de idade. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. E tudo se cumpriu com riqueza de detalhe. E foi muito mais do que o Senhor disse, porque algumas coisas ele guardou em segredo e deixou para revelar quando ele entregou a promessa. Foram 20 anos aguardando. 20 anos aguardando. E
Eu nunca desisti, eu nunca achei que não iria acontecer, eu só não sabia de que forma iria acontecer. Sabe quando você tem certeza absoluta de algo? Você só olha o cenário e diz assim: "Como vai acontecer? Aos meus olhos eu não vejo isso, mas eu sei que vai". Eu tinha certeza, eu nunca tive dúvida. Agora como eu não sabia, mas aconteceu do jeitinho que Deus planejou, porque foi tudo do jeito que ele planejou. Porque eu nem tinha planejado nada, eu não tinha como, eu não tinha situação financeira. Para você ter noção, até a minha mala de viagem para eu vir para cá, eu ganhei ela. Eu não tinha dinheiro Amém. para comprar. E aí, eu lembrei de um testemunho que a gente vê muitos testemunhos na igreja, pessoas testemunhando que foi na loja, profetizou, botou a mão, entrou no carro, sentiu o cheiro, e aí ganhou, conseguiu comprar. E eu lembrei disso. Eu falei: "Senhor, chega de ouvir testemunho dos outros, eu quero contar o meu testemunho, a minha experiência, eu quero viver isso". E aí eu fui na loja, um dia eu acordei de manhã, me arrumei, falei: "Eu vou lá, vou botar minha fé em ação. Se esse negócio é real, vai acontecer comigo, Deus, porque aconteceu na vida de tanta gente". Fui lá, mulher, me troquei de manhã, fui na loja. Olhei as malas de viagem, aí olhei uma rosa pink, linda. Aí eu botei a mão, andei pela loja com ela, falei: "Deus, é essa aqui, Senhor, é essa aqui que eu quero, Deus". Aí veio o vendedor: "Oi, moça, bom dia, tudo bem? Posso ajudar?". Aí falou que a mala estava em promoção e tudo mais, eu falei: "Nossa, eu amei essa mala, mas eu não vou levar agora, porque eu tô indo para outro lugar, mas depois eu passo aqui, é essa daqui, certeza, é essa que eu gostei". Aí ele: "Tá bom", deu um cartãozinho: "Ó, me procura quando você voltar". Fui me embora. Falei: "Senhor, oração, orar e ação". Eu já fui lá, eu fiz a ação, toquei na mala, falei: "É essa que eu quero, agora é contigo". E aí, mulher, passou-se 2 dias, uma pessoa me ligou, falou assim: "Vivi, você vai viajar, não vai?". Isso claro que eu já estou adiantando todo o processo, né, tô contando lá na frente. "Você vai viajar, não vai, Vivi?". Eu falei: "Vou". "Então, eu não sei se você já tem mala ou não, mas eu senti no meu coração de te presentear, de te dar uma mala. Você aceita?". Com certeza, homem de Deus, deixa Deus te usar. Mulher, qual a probabilidade dessa mala vir para minha mão, a mala que eu pedi para Deus? Eu pensei: "Vai me dar uma mala, vai me abençoar, amém. Eu pedi para Deus uma mala, eu vou ganhar a mala". E eu já estava feliz, eu já ia contar o testemunho celebrando só de ganhar a mala. Quando eu vi a mala rosa pink, a mala que eu escolhi na loja, eu não acreditei. Era muito surreal, eu estava vivendo aquilo, eram experiências que eu estava provando, que eu nunca tinha provado, eu não sabia o sabor disso, sabe, de ir lá pedir e aquilo acontecer 2 dias, foi muito rápido. E aconteceu, a mala veio para minha mão, quando eu olhei aquela mala rosa pink, eu falei: "Meu Deus". O cuidado de Deus é incrível, experimentar desse amor de Deus e ver que é real, é real. Para mim foi uma mala, para mim foi algo grandioso, mas para outras pessoas são outras coisas, são outros problemas que elas passam, outras coisas que elas desejam. E isso pode acontecer também, coisas grandes e coisas pequenas. É real, basta a gente saber pedir e botar a nossa fé em ação. Amém, é isso mesmo, é isso mesmo. Antes da gente prosseguir com essa história, vamos voltar um pouquinho. Você disse que é mãe de 3 filhos, já é avó e tudo, então a sua vida também foi acontecendo no Brasil enquanto você esperava. Você conta pra gente um pouquinho dessa parte? Sim, nesse processo todo, eu tive 2 relacionamento, né, eu me casei a primeira vez só no cartório, e eu fiquei casada uns 6, 7 ano, que é o pai da minha filha, e ele faleceu, ele é falecido. Então eu tive aí esse processo também, né, da dor do luto, da perca. E fiquei quase 5 anos solteira, sem ninguém, sem ter nenhum tipo de relacionamento após esse, né. Foi uma dor muito grande, um trauma muito grande, né, a dor da perca, a gente ter que recomeçar de novo do zero é muito difícil. E aí eu conheci uma outra pessoa, e esse era da igreja de uma amiga minha, né. E aí eu pensei: "Nossa, quem sabe, né, pode não dar certo". Mas olha que engraçado, às vezes, a nossa carência,
a nossa solidão nos leva para alguns lugares que Deus não quer que a gente esteja em certo tipo de relacionamento. O Senhor tinha algo maravilhoso na minha vida, mais lá na frente, e eu não soube esperar. A carência, minha dependência emocional, porque, como eu disse, eu já tinha vindo de um lar, né, disfuncional, sem o meu pai, sem a minha mãe. Então, assim, essa carência de amor era muito grande. E quando eu perdi o pai da minha filha, isso ativou muito na minha vida, a dependência de ter alguém, de não ficar sozinha, né. Eu já tinha 2 filhos, quando eu conheci esse outro rapaz, e aí eu pensei: "Não, mas esse é da igreja, esse serve a Deus", porque o pai da minha filha não era cristão. Eu pensei: "Não, agora vai dar certo". E aí esse foi um dos momentos mais difíceis, na verdade, foi onde mais deu errado, onde eu mais sofri nesse relacionamento. E após, né, 5 anos de relacionamento com essa pessoa, a gente, como eu era viúva, então eu me casei de novo, mas só no cartório também, né. E eu sempre tive o sonho de casar de noiva, mas isso nunca aconteceu, nunca tinha acontecido. Vocês estão vendo aí, né? Ela disse que ainda não tinha se casado de noiva, mas isso é porque lá na frente na história você vai ver o que que Deus vai fazer. Mas continua aí, continua, Vivi. Então, e aí, né, eu tive esse envolvimento, esse relacionamento com esse rapaz, ficamos por 5 anos junto, eu tive o meu filho Davi, né, o meu caçula, e aí, infelizmente, né, um certo dia ele resolveu ir embora. E aí ele foi embora, e olha que interessante, ele chegou em casa com 2 malas de viagem, disse assim: "Ah, o meu tio ia jogar essa mala fora, eu peguei". Falei: "Nossa, mas essas malas nova". E aí ele arrumou tudo e foi embora. E não esqueceu absolutamente nada, nada, ele realmente levou tudo. Só que eu passei um processo muito difícil nesse relacionamento, muito difícil. Ele tinha uma personalidade, assim, forte, sabe, alguns problemas também para se resolver consigo mesmo. E um dia eu chorando no banheiro, chorando, chorando, chorando muito, eu disse assim: "Senhor, me perdoa, porque eu entrei em um relacionamento sem amar esse homem, eu só gostava dele". E aí, a carência, sabe, me levou para esse lugar. Um passar de mão na cabeça, a gente já cede, já acha que é amor para toda a vida, que é esse, não pergunta para Deus: "Senhor, é esse? O Senhor tem um propósito com a gente junto? O Senhor assina esse sim aí desse casamento?". Eu não fiz isso. Eu me envolvi, mergulhei aí de cabeça e depois houve as consequências, porque toda desobediência tem as suas consequências. E eu chorando no banheiro, chorando, eu me lembrei de um hino da Exla que falava assim: "Tira-me do vale, eu quero libertação. Tira-me do vale, eu quero ver tua mão". E eu chorando, eu falei: "Senhor, me perdoa, foi culpa minha, eu sei, eu entrei nesse relacionamento, foi as minhas decisões, mas e agora, Senhor? Como eu vou sair disso, Deus? Como eu vou sair desse relacionamento abusivo? Como eu vou sair dessas dores? Como eu vou sair das loucuras desse homem que eu tenho que pisar em ovos com ele? É do 8 ao 80, uma hora tá bem, daqui a pouco vira a cabeça e surta. E o que que eu vou fazer, Jesus? Eu não tenho como sair disso, eu vou ter que viver isso para sempre. Não posso pedir o divórcio, né. Eu já era ministra da palavra, eu pregava a palavra, eu falava: "Senhor, eu não posso envergonhar o teu nome". E aí Marcele, olha só também onde muitas mulheres sofrem por conta da religiosidade, por viver um relacionamento abusivo, por viver um relacionamento de dor, mas por causa da religião, eu vou manter esse casamento, eu vou manter essa aparência, eu não vou pedir o divórcio, eu vou sofrer, sabe, eu vou ser ali agredida. Não foi o meu caso, mas eu conheço pessoas que passam por isso. "Não, eu não posso sair desse relacionamento, eu não posso trazer esse escândalo", e aí vai sofrendo, vai morrendo aos poucos, vai sangrando até a última gota, até aonde para algumas não consegue sair, até chegar ao fim, e um fim muito doloroso. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E aí ele mesmo agiu com as suas próprias mãos, de manhã, assim, do nada, e a gente sabe que não é do nada, ele mesmo pegou as malas e foi embora. E decidiu ir embora. E aí eu falei: "Eu não creio, eu não acredito, Senhor".
que eu não coloquei a mão em nada, eu não precisei fazer nada. Ele mesmo, com as próprias mãos, pegou as coisas e resolveu ir embora. E aí, para minha surpresa, uma semana depois, ele apareceu com uma namorada, inclusive era uma amiga bem próxima de mim, mas vida que segue. A gente se levanta do chão, a gente sacode a poeira e a gente dá a volta por cima, porque a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Você está vivendo uma história de amor real, uma história de amor escrita diretamente pelas mãos de Deus. Mas como que foi esse seu período entre esse término de casamento até você conhecer o seu amor? Foi um período os primeiros anos foi um período muito difícil, porque o divórcio, ele sempre causa alguma dor de algum lado, né, e no caso foi o meu lado. A gente não casa pensando em um divórcio, a gente não casa para separar e recomeçar tudo de novo. Então eu já tinha vindo de uma dor, né, da dor do luto, e eu não esperava por isso. Eu esperava que esse relacionamento ia dar certo, eu estava apostando tudo para que desse certo, mas infelizmente não deu. Mas uma coisa boa é que, assim, eu nunca desisti do amor, eu nunca desisti de ter uma família, eu nunca desisti de ser feliz. E a minha prima, ela brincava comigo que ela dizia assim que eu era muito Alice, que eu vivia no país da maravilha, porque eu sonho demais. E eu via, assim, filmes de romance, e olha que engraçado, quando eu acabava de ver aquele filme, eu estava na minha casa, no meu quarto, eu ia orar, e eu chorava nos pés do Senhor, e eu dizia: "Senhor, por que esses filmes de romance, se isso não é real, se isso não vai acontecer na vida das pessoas, é só no filme?". E aí um dia, eu disse assim para Deus: "Senhor, se isso é real, se isso pode acontecer na vida de alguém, faz acontecer comigo. Eu quero viver essa história de amor, de filme mesmo, não romantizando as coisas, mas mostrando para as mulheres que sim, existe esperança, que não importa se você passou pela dor do luto, que não importa se você passou por um divórcio, mas o Senhor, ele sempre tem um amanhecer, ele sempre tem dias melhores, ele sempre tem um recomeço para as nossas vidas. Eu não quero viver a frustração da dor da perca, mas eu quero viver o recomeço daquilo que Deus tem e pode fazer por mim. E aí eu orando sobre isso e eu pedindo para Deus, e se passaram-se quase 7 anos. Só que eu sozinha, eu falei: "Não, Deus, agora eu não vou errar mais, eu não vou escolher", eu escolhi 2 vezes e as 2 vezes deu errado. Falei: "Agora eu não vou escolher, eu vou deixar que o Senhor me apresente, que o Senhor traga até mim. O Senhor sempre me dizia que o meu ia vir de longe, então eu não sei de onde vai vir, Senhor. É de longe mesmo, tá vindo de marcha ré, mas uma hora vai chegar". E chegou. Esse amor Chegou. chegou. Como que vocês se conheceram? Eu tinha um casal amigo meu, da minha igreja, que a gente congregava junto já há 18 anos, e aí o rapaz veio morar na Nova Zelândia, ele veio primeiro, para arrumar emprego, né, estabilizar a vida para trazer a esposa e o filho. E antes dele vir, ele foi na minha casa. Ele disse assim: "Vivi, eu tô indo pra Nova Zelândia". Eu falei: "Onde é isso?". Porque eu nunca tinha ouvido falar da Nova Zelândia, eu não sabia onde era, eu não conhecia esse país, esse nome. Aí ele falou assim: "A Nova Zelândia fica do lado da Austrália". Aí eu falei: "Ah, Austrália eu conheço, né, já ouvi falar, quem nunca, né, Austrália". Aí ele mostrou, foi mostrando o vídeo, mostrou como que era, eu falei: "Gente, que lugar lindo". E só. Nunca passou pela minha cabeça na vida que um dia eu estaria aqui. Aí ele veio, conseguiu trabalho, né, conseguiu visto, trouxe a família dele, e aí, 3 anos depois, a gente sempre conversando, sempre, todos os dias, eu, ele, a família dele. E aí a gente conversava de vídeo, né, contando as novidades e tudo, e ela sempre dizia assim pra mim: "Ai, Vivi, meu sonho era que você viesse pra cá. Meu sonho era ter você aqui. Nossa, seria tão bom". Aí eu: "Ai, mulher, um dia Deus vai preparar". E aí foi onde foi acendendo primeiro a chama de vir morar na Nova Zelândia, porque agora eu comecei a enxergar uma possibilidade. Eu tinha alguém que morava aqui, alguém que poderia me dar o suporte, abrir a porta da casa para eu poder ficar, alguém conhecido que veio na frente preparar o caminho, porque é assim que Deus faz, nada é do nada.
Tudo tem a mão de Deus ali, ele vai dando sinais, você precisa estar atenta aos sinais, a vida te dá sinais, a vida te sinalizando, você precisa estar atenta, você precisa estar apercebida aos sinais. E aí, um dia a gente conversando, assim, de vídeo, e entra um rapaz, um homem, né, um rapaz não, um homem. E aí esse meu amigo falou assim: "Ah, esse aqui é meu amigo Richard". E aí ele falou comigo, eu não entendi uma palavra, que eu não sabia falar nem "hi", eu só assim no vídeo, ó, com cara de paisagem, parada. Aí ele: "Hi, how are you?" Eu: "Ah, meu amigo, ele disse: "Como que tu tá?" Eu: bem, eu tô bem". E meu amigo traduzindo. Passou, acabou, vida que segue. Passou-se 1, 2 semanas, meu amigo conversando com ele, primeiro. Ele foi o cupido, meu amigo foi o cupido, né. E ele conversando com ele, conversa vai, conversa vem, ele falou assim: "Richard, nossa, você tem uma história de vida tão parecida com a da Vivi". Por quê? Porque ele era viúvo. E eu tinha passado pelo luto, eu era também viúva, eu tinha passado por isso, né, um de marido vivo, outro de marido morto. E aí ele falou assim: "Você é tão engraçado, você é tão pra cima, a Vivi é tão divertida. Nossa, você sabia que vocês combinam?" Ah, mulher, foi a palavra, assim, que virou na cabeça dele. Ele se interessou. "O que é? Como assim? Conta mais". E ele começou a falar de mim, da minha história de vida, de tudo que eu tinha passado e tal. E ele falou assim: "Por que você não conversa com ela? Chama ela, né". E interessante que aqui eles não usam WhatsApp, eles não usam, eles usam e-mail. "Ah, manda um e-mail pra mim, quer falar comigo, manda um e-mail". Ou mensagem de texto normal, ou então pelo Messenger do Facebook. Vivi aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Pouquíssimas pessoas vão saber até o que é o WhatsApp. E é tão engraçado quando a gente pensa no Brasil, né, que tudo hoje em dia se resolve pelo WhatsApp. Sim. Muitos países fora do Brasil que realmente não usam, não conhecem. Mas vamos lá, continua e tá todo mundo ligadinho querendo saber como é que essa história segue. É, e o interessante é que aqui a rede social que bomba aqui é Snapchat. Tão antigo, mas para eles aqui é o auge. Então meu amigo falou assim: "Baixa o WhatsApp e vocês conversam e tudo". E ele estava meio tímido também. E o meu amigo contou, né, para a esposa dele e ela falou: "Nossa, Vivi, manda uma mensagem para ele, conversa com ele. Nossa, você vai amar ele. Ele é super gentil, ele é muito educado. Olha que bênção". Aí ela começou a me animar, né, enxertar isso em mim e me trazer ali uma chaminha de esperança. Mas eu estava com medo de chamar, eu estava com medo, sabe, de várias coisas, eh, autoestima bem para baixo, sabe, muitas dores e isso às vezes prejudica um pouco da gente enxergar a bênção que às vezes já está na tua frente, mas você olha, você pensa assim: "Ah não, isso aí é muito para mim. Ah não, acho que ele não vai gostar de mim, é o meu jeito, minha aparência, um homem do exterior, um homem bonito, imagina". E outra, a crença brasileira, né, uma mulher com 3 filhos, qual homem que quer uma mulher com 3 filhos, gente? Olha só. Olha como a nossa mente trabalha, olha como a nossa mente muitas vezes nos diminui, olha quanta crença limitante é enxertado em nós no Brasil, essa busca pela beleza, essa cobrança que o Brasil tem de nós, que a gente tem que estar impecável, bonita, arrumada, e a gente não se sente às vezes à altura, e a gente se diminui, sabe, a gente se coloca em um lugar de inferioridade. E era esse lugar que eu estava, quando eu conheci o meu esposo. E aí a minha amiga passou 3 dias lá: "Você não mandou mensagem? Ele mandou dar um número aqui". Não mandei. Segundo dia, não mandei. Terceiro dia, ela falou: "Se tu não mandar mensagem, eu vou escrever o texto e vou mandar, vou falar que foi tu que mandou". Aí eu falei: "Não, tá bom mulher, vou mandar". Mandei, coloquei no Google Tradutor, porque a não sabia falar nada, ia falar o quê? Fui lá, instalei o Google também, que não tinha esse Google Translation. Fui lá, coloquei: "Oi, tudo bem? Aqui é a Vivi, amiga do Alex", e mandei uma mensagem pra ele. Na hora ele respondeu. Respondeu, minha filha, e o povo aqui gosta de papiar, viu. E aí ele mandava em inglês, eu copiava, colava, traduzia, via o que ele falou, escrevia também, copiava, colava e mandava para ele. E aí se iniciou uma amizade. E como que passou de amizade para namoro? Aí a gente ficou conversando por bastante tempo, né, contando, compartilhando as histórias de vida, como foi a vida dele, a minha, tudo que aconteceu na minha. E aí foi
passando para algo mais, ele foi se interessando por mim e eu também se interessei por ele. Mas, em 2 momentos disso, eu sempre voltava naquele lugar assim, a minha cabeça: "Não, é carência. Você tá muito tempo sozinha. Acho que esse homem não é tudo isso. Acho que ele não sabe, é que você tá carente, aí já tá gostando dele, assim, como você vai gostar de alguém só conversando, Viviane? Abre teu olho, é mais um que você vai quebrar a cara". E a minha mente trabalhava assim pra mim, sabe, querendo me deixar naquele lugar ali de sofrimento. E aí um dia, ele pegou e me pediu em namoro. Sem nunca ter me visto, apenas, até então era só mensagem. A gente não se falava de vídeo, porque eu não sabia o que falar. Até então era só mensagem. E eu fiquei pensando: "Meu Deus, como que eu vou aceitar em namoro? O homem nunca me viu, não sabe nem quem eu sou. Nós estamos aqui conversando, né, acho que isso não vai dar em nada". Todo mundo fala que, primeiro, relacionamento à distância, segundo, relacionamento de rede social, assim, né, não rede social, porque é uma pessoa que me apresentou, mas a gente conversava por meio de internet, né. Aí minha amiga, que eu estava morando com ela em Curitiba, porque, claro, eu pulei uma fase, gente, eu não disse da onde eu vim. Bom, pra quem não sabe, eu vim do Guarujá, do litoral de São Paulo, né, Baixada Santista. Só que eu passei um momento muito difícil de crise financeira, eu estava desempregada, não tinha nem como comprar as coisas para os meus filhos, e a minha amiga de Curitiba falou: "Vem para minha casa que eu vou te ajudar, até você se reerguer, até Deus abrir uma porta de trabalho para você", e ela foi meu suporte. E nisso, quando eu conheci o Richard, eu estava morando em Curitiba. E aí, né, ela falou assim para mim: "Mulher, aceita, aceita mulher, que tem? Ele tá lá, tu tá aqui, se der deu, se não der tá tudo bem, aceita, vai. Ai, desde vai, só segue, segue". Ela veio assim. Aí eu falei: "Tá bom, vou aceitar". Aí eu aceitei, ele ficou muito feliz. E aí, foi se passando 4 meses, 5 meses, 6 meses, e a gente conversando, aquela intensidade. E eu estava gostando muito dele. Mas a minha cabeça: "Calma, Viviane, você é carente, é que você tá carente, já tá apaixonada, nem viu o homem, que você tá apaixonada por alguém que tu nem viu". Aí ele resolveu que ia vir para o Brasil me conhecer. Falou: "Vou para o Brasil, vou comprar passagem, vou aí ficar um mês e vou te conhecer". Gente, lembrando que ela está aqui dizendo que nunca tinha visto e tudo, mas ela já sabia quem ele era, um pouco de quem ele era, porque ele era amigo de amigos dela que já moravam na Nova Zelândia. Então, era já uma pessoa real, conhecida de Uhum. conhecidos, tá? Só para você localizar aí, não é que ela estava só no e-mail sem nunca ter visto, sem nunca saber quem ele era, não. Vamos dar esse alerta aí, que é para a mulherada continuar com os olhos bem abertos. Prossiga, Vivi, vai lá. Mas depois, quando a gente passou esses 6 meses conversando, eu nunca tinha tido coragem de ligar de vídeo pra gente conversar e tudo, por conta que eu não tinha inglês nenhum. Mas, quando ele decidiu vir para o Brasil, falou que ia ficar um mês, a gente ia, assim, se conhecer pessoalmente, aí sim, depois disso, ele ia pra casa do meu amigo e ligava de vídeo para que o meu amigo pudesse traduzir, a gente conversar, se conhecer melhor, ter aquele quebra-gelo, né, não ficar tão tenso quando se conhecesse. Mas olha só como que o homem faz plano, mas a resposta final sempre vai ser do Senhor. Ele planejou vir para o Brasil, me conhecer, porém, houve um imprevisto no meio do caminho. A mãe dele ficou doente e toda a família dele mora na Inglaterra. Ninguém mora aqui a não ser os 2 filhos dele. Só ele veio para Nova Zelândia. Então ele falou assim: "Olha, eu vou precisar visitar minha mãe, né, ela foi diagnosticada com câncer, então eu vou lá, eu preciso ver minha mãe". Ele foi e passou um mês lá com ela, e voltou para Nova Zelândia. Só que o Richard, ele é uma pessoa, assim, de muita palavra, e ele disse que ele ia para o Brasil e ele falou: "Eu vou". Porém, ele falou assim: "Olha, Vivi, eu vou para o Brasil, só que eu não vou conseguir ficar mais um mês, eu vou ficar 7 dias, só para te conhecer mesmo, né". Mas, gente, olha só, de novo esse meu amigo, instrumento de Deus, teve uma ideia. Ele falou assim: "Richard, você vai mesmo para o Brasil? Você tá decidido?". Ele falou: "Tô". Ele: "Então, em vez de tu comprar passagem e ficar lá 7 dias no Brasil, eu tô indo para o Brasil de férias em junho, eu volto em julho. Por que você não compra a passagem e não dá para a Viviane de presente? É aniversário dela em julho, ela vem comigo".
Gente, eu pobre de maré desci, da onde eu ia tirar dinheiro pra vir pra Nova Zelândia, eu passando uma crise na casa da minha amiga, me ajudando pra me dar o que comer, porque eu não tinha nem como comprar o que comer. Fala pra mim, por quê? Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, que eu lembrei de algo que eu quero compartilhar. Quando os meus amigos vieram pra cá, né, para Nova Zelândia, e a minha amiga começou a acender essa chama, lembra que ela dizia assim: "Ai, Vivi, eu quero você aqui, que você viesse para cá", ela falava assim: "Eu vejo você aqui", e ela sonhava, e ela compartilhava comigo: "Vivi, eu tive um sonho que nós estava andando em tal lugar, aqui e tal". É, Deus já mostrando para ela, confirmando que eu ia vir. E aí eu consegui juntar esse dinheiro, porque eu não tinha entrado nessa crise, né, e eu tinha a casa própria, fui morar na casa da minha avó e botei minha casa para alugar, e juntei o dinheiro e eu ia vir. Só que quando eu pensei em comprar a passagem para vir, o meu inquilino saiu da casa, destruiu a casa, e para eu alugar para outra pessoa, eu tive que reformar. E aí eu fui obrigada a usar o dinheiro. Mas não era o tempo de Deus, não era aquele momento que era para eu vir, por quê? Porque Deus ia fazer da forma dele, eu ia gerar um testemunho que hoje eu ia estar contando e eu não sabia. Então não era pelo meu mérito, não era pelas minhas mãos, não era pelo meu financeiro. Então, Deus queria mostrar o quê? Que quando Ele quer fazer, Ele patrocina, Ele envia o recurso, não é pelas nossas mãos nem pelo nosso mérito, é pelo que Ele quer fazer para que a gente conte esse testemunho, gerando na vida de outras mulheres esperança, dizendo para elas que tudo é possível, mesmo sem dinheiro, mesmo sem mala, mesmo com a vida financeira difícil, mesmo com 3 filhos, mesmo que o seu cenário você olhe e tudo diz não, mas o Senhor diz sim. É Ele quem aprova o projeto, é Ele quem assina, é Ele quem patrocina, é Ele quem dá mala, é Ele quem dá passagem. E foi isso que aconteceu na minha vida. Ele foi lá, comprou a passagem, porque meu amigo disse assim: "Olha, compra a passagem, ela pode vir como turista, e em vez de vocês ficarem 7 dias, vocês vão poder ficar 3 meses se conhecendo muito bem". Aí meu amigo falava: vai que dá certo, Richard". E ele se animou, super se animou, né. E aí eu vim para ficar na casa dele, desse meu amigo, né, por 3 meses. Vivi, como que você se organizou para ir para Nova Zelândia? Não só na documentação, mas também na sua vida no Brasil. Bom, aí que eu vi que era real, que ia acontecer, eu tive que voltar para minha cidade, para o Guarujá, para poder organizar as documentações. A minha documentação podia ter feito tudo por Curitiba, mas eu tinha, na época, 2 filhos que ainda era de menor. A minha filha, a Nathalie, né, que tinha, 16 anos, e o Davi, que tinha 9 anos. Então eu precisava, né, voltar para minha cidade, fazer documentação, que o pai do Davi assinasse tudo, pudesse fazer tudo ali, para que, se desse certo, os meus filhos iriam, porque eles não vieram comigo. Eu vim sozinha, porque eu pensei: "Se der certo, eu fico e trago eles, se não der certo, eu vou voltar para todo mundo". Assim, eu meio que arrumei uma estratégia. Eu falei que eu ia vir passear. A insegurança bateu, e o medo, sabe, a vergonha, "Pô, não dá certo, eu vou ter que voltar ali humilhada, ai que vergonha, foi lá, conheceu um homem, não deu certo, voltou". Então eu, na minha insegurança, eu arrumei uma estratégia, eu falei: "Vou passear, e aí se der certo eu vou arrumar um emprego, vou ficar e levo os meus filhos, mas se não der eu passeio e volto". Foi essa estratégia, assim, que eu arrumei de primeiro, para que eu pudesse resolver tudo na paz. Eu não queria contar, porque eu estava com medo, mas eu contei pra minha avó, que foi a pessoa que me criou. Então, assim, nos meus outros 2 relacionamentos foi por conta própria. E minha avó, ela bateu o olho e disse assim: "Não é pra você". E não foi, não deu certo. Então, com esse, o que que eu disse? Eu não quero errar, eu não vou escolher. Eu pensava: "Senhor, é minha última chance, eu tenho que ser como uma flecha agora que acerte o alvo". Então o Senhor apresentou esse homem, o Senhor está fazendo que tudo dê certo, o Senhor está organizando tudo, não está sendo nada pelas minhas mãos, então o que que eu preciso agora para eu ter certeza? Eu preciso da bênção da minha avó, eu preciso contar para ela isso e ver o que ela vai dizer, porque se ela falar sim, eu vou, se não, eu não vou, dessa vez eu não vou teimar. E eu contei para ela, eu falei: "Vó, aconteceu isso e isso". E ela conhecia o casal, amigos meus, então ela conhecia, ela tinha paz sobre essas pessoas, né. Eu falei: "Olha,
o meu amigo me apresentou uma pessoa e eles me convidaram para ir na casa deles, eu tô indo lá passear, mas eu vou conhecer eles, se de repente der certo eu posso ficar. Mas dessa vez eu quero ir com a sua bênção, eu quero que a senhora, sabe, me abençoe, que eu possa ir debaixo da sua bênção, porque isso para mim hoje é muito importante. Eu não quero ser mais uma Viviane rebelde, eu não quero ser mais uma Viviane que faça as coisas do meu jeito. Não, eu quero que seja do jeito de Deus e como diz a palavra do Senhor, debaixo da bênção declarada sobre a minha vida. E aí a minha avó, que é muito dura, muito rígida, me abençoou. Falou que eu poderia ir, ela iria ficar com a Nathalie, com a minha filha, que iria ficar ajudando ela. Ela iria olhar ela, porque o meu planejado era um período de 6 meses. Até toda a documentação, tudo ia acontecer, era este período de processo de imigração. Então esse era o plano de imediato, né. Minha filha ficava com a minha avó e o meu filho mais novo, o Davi, ficaria com o pai dele. Por quê? O meu filho mais velho já era de maior, então ele já tinha a vida dele, já era formado, sabe, ele fazia enfermagem e ele estava ficando na casa da avó dele, porque a faculdade era perto da casa da avó dele. Então, sobre o meu filho mais velho, o Vinícius, estava tudo tranquilo, ele era super de boa, mas eram os pequenos de menor. Então voltei para minha cidade, fiz documentação, e detalhe, eu não abri isso, assim, pra ninguém, eu contei para 2 amigas minhas muito importante, e para o pai do Davi eu disse assim: "Olha, eu tô indo para um país e se der certo eu vou trabalhar, aplicar visto e queria saber se você deixa o Davi ir, né, viver essa nova vida, estudar em outro país", e graças a Deus ele deixou, deixou, assinou tudo, foi no juiz, foi na Polícia Federal, tudo bonitinho, ele falou: "Não, eu quero o melhor para o meu filho, meu orgulho ver meu filho estudando em outro país, né, se formando, outra língua". E inclusive ele até disse assim: "Olha, eu também planejo ir para Portugal. E se caso você não der certo, mas para mim der certo, você deixa ele ir comigo?" Falei: "Com certeza, quero ver meu filho aí voando, crescendo, ele vai poder ir". Mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Foi um processo ali meio devagar, mas deu tudo certo. É preciso visto para poder entrar na Nova Zelândia como turista? Bom, na época que eu vim, não, né. Hoje também não precisa de visto, mas tem uma outra regra. Eu comprei a passagem só, né, ganhei a passagem da bênção, e aí eu vim junto com os meus amigos e não precisou de nenhum tipo de visto, de nada. Você compra a passagem e vem. Aí só tem um problema, aquela apreensão, né. Por quê? Porque você pode vir entrar tranquilo, mas às vezes se a imigração cismar, eles vão te parar, vão te barrar e você pode não entrar. Então, corri esse risco. Hoje, as coisas melhorou, por quê? Antes de você vir do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, você tem um nome chamado NZ, que é o Travel New Zealand. Você paga uma taxinha, e aí o governo ele já vai aprovar a sua vinda para cá de turista sim ou não. Então essa parte é boa. Então acho que em reais deve ser uns R$ 20, R$ 25. Você paga essa taxa, o próprio governo de imigração vai te mandar um e-mail dizendo se foi aprovado ou não. Então você vem já sem esse medo, né, sem esse risco. Inclusive, quando eu vim, eu fui barrada na imigração, eu fiquei 7 horas presa na imigração. E aí, gente, deu tudo certo, depois de 7 horas ali, eu passei na imigração, e aí encontrei o casal amigo meu que estavam me esperando, e o Richard também que estava me esperando no aeroporto, super nervoso, gente. Parecia um adolescente que estava encontrando a namoradinha ali a primeira vez. Como que foi esse primeiro encontro? Conta mais em detalhes. Aí, meu amigo deu aquele abraço, a esposa dele, tipo: "Ai, você passou, que legal". E aí depois eu fui abraçar ele, né, e ele todo meio assim, meio durinho, assim, nervoso. Por quê? Porque ele veio como motorista para trazer eles. Aí ele: "Ai, você", aí depois ele contando, né: "Ai, você veio, me abraçou, fiquei tímido, porque se eu sou motorista, por que que você como vai abraçar o motorista?". Eu falei: "Meu filho, tá tudo bem, a gente é brasileiro, eles entendem que nós tá abraçando e beijando todo mundo". E aí foi isso, o encontro foi muito legal. Aí quando eu vi ele, eu achei ele bem bonito, mais do que na foto pessoalmente, assim. E nas fotos eu achava ele baixinho. Eu falava: "Nossa, ele é muito baixo e tal", eu já sou baixinha, tenho 1,54 m, mas não, pessoalmente ele era maior que eu, e assim, nossa, eu achei ele muito bonito, os olhos dele muito bonito, eu fiquei apaixonada pelos olhos dele. Ah, foi muito mais do que eu esperava, eu tinha uma expectativa de algo bem raso, sabe, e foi além, foi
mais do que eu esperava, foi muito bom, foi acolhedor, foi sabe, quando você é ali acolhida, aconchegante, foi muito bom, foi uma experiência, assim, maravilhosa. E as primeiras impressões da Nova Zelândia, quais foram? Boa. Foi incrível, foi incrível. Eu olhava tudo, eu falava: "Gente, que lugar é esse? Esse lugar não é real". Eu olhava, eu via cenas de filmes que eu vi de romance, lembra que eu orava pelos filmes? "Eu quero viver isso, Senhor, eu quero". E eu olhava e falava: "Gente, eu entrei dentro de um filme, eu entrei em um cenário de um filme, é real, Deus me colocou aqui dentro, é real". Eu olhava tudo, é muito lindo, a Nova Zelândia é um dos lugares mais lindos do mundo. Sabe, os jardins, as árvores, a paisagem, aqui é um lugar de muita natureza, é um lugar muito limpo e as pessoas são muito educada. Eu acho que o meu maior baque foi a educação, porque eu achava que eu era educada, eu achava. Quando eu cheguei aqui, eu vi o quanto que eu não era educada. E você fica constrangida, porque eles são demais! O tempo todo eles pedem desculpa, o tempo todo eles pedem dá licença, sabe, por tudo eles agradecem demais, e às vezes eu esquecia, por tudo tem que pedir obrigado, tudo tem que pedir por favor, tudo tem que pedir com licença, e assim, extremamente a educação. E aí isso foi um pouquinho difícil a adaptação, a gente acha que a gente é educado, depois vê que a gente não é. E as adaptações um pouquinho difícil no começo, mas depois a gente vai se adaptando, passa, engata a primeira marcha e vai. Qual foi o maior desafio na adaptação? A língua, com certeza a língua, não tem dúvida. Por quê? Teimosia. Essa minha amiga, ela dizia para mim todos os dias: "Viviane, aprende uma palavrinha, nem que for uma por dia". Eu tive um ano de preparação para vir, eu passei 8 meses conversando com o Richard. Então ela sempre falava: "Não vem sem saber nada, sabe, vai no YouTube, é de graça, tem vários cursos, sabe, compra um caderno, vai escrevendo, decora, compra post-it", ela falava muito para mim, "vai marcando as coisas ali, bota na frente da geladeira, bota na frente da TV, toda hora que você olhar a TV você vai ver ali, né, que aqui eles falam TV, olha na geladeira que eles falam fridge, né, que é como se fosse freezer. E tudo, sabe, coloca ali na mesa, toda vez que você olhar a mesa, você vai olhar lá table. E são pequenas coisas, mas vai te fazer muita diferença. Você precisa saber o que é uma colher, você precisa saber pedir para ir no banheiro. Quando você quiser ir no banheiro, como que você vai falar com ele que quer ir no banheiro? E você vê, só que eu não dei ouvido. Infelizmente, e sabe que quem eu ouvia? As vozes das pessoas que nunca tinham saído do Brasil, que não tinham experiência, mas dizia para mim: "Que nada mulher, quando tu chegar lá tu aprende rapidinho, todo mundo falando na cultura, tu vai aprender". Vai aprender como gente, se tu não sabe nada, como que eu penso: "Viviane, como tu fez isso? Por que que tu fez isso?". Eu passei por um momento difícil, que eu poderia ter poupado, que eu não precisaria ter passado por isso, mas eu não dei ouvido, eu fui teimosa. Então, a maior dificuldade foi a língua, por quê? Eu cheguei aqui, sabe como que eu era? E sabe como que eu me sentia? Surda, muda e analfabeta. Tudo que falava, até quando estavam falando comigo, eu não sabia que era comigo, eu estava assim, ó, viajando, pensando em outras coisas, eu não escutava, porque eu não sabia o que estava falando, eu não sabia falar, eu não me comunicava, eu ficava o tempo todo assim, ó, calada, com vergonha, tímida, e eu não sou, eu sou super espontânea, eu sou super comunicativa, mas como falar? Você não sabe falar nada, ficava muda. Escrever, não sabia. E ler, também não sabia. Então, assim, a maior dificuldade é a língua, e isso te traz para você uma crise de identidade, porque você fica sem saber quem você é, ninguém te conhece, quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, como eu vou falar, e aí eu comecei a entrar numa tristeza, porque eu não sabia falar nada, eu não entendia nada, e eu tinha saído da minha zona de conforto, e eu tinha que recomeçar. E essa foi a parte mais difícil, a língua. E como que você aprendeu inglês? Os 6 primeiros meses, eu usava o celular, né, o tradutor para tudo. Eu queria comer, eu: "Quero comer", mostrava para ele. Aí ele respondia: "Tá bom", aí eu olhava: "Tá bom". "Quero ir no banheiro", aí eu olhava: "Ela quer ir no banheiro", aí ele: "Ali é o banheiro e tal". E assim foi indo, a gente conversando durante 6 meses pelo celular. E aí como turista,
é tudo muito difícil, porque você está turistando, então você não pode fazer nada, você não pode ir para uma escola, você não pode ir no médico se ficar doente, porque você é turista. Só que, claro, ele pagou ali umas aulas com um professor particular. Mas não deu muito certo, ele tinha um sotaque muito forte, muito nativo, e para quem veio do zero, eu não entendi absolutamente nada, eu não nada, então eu não aprendi nada. Então ele falou assim: "Vamos esperar mais um pouquinho, eu vou te pôr numa escola de inglês", que era o meu processo do visto. Porque aí, o meu processo de visto foi algo, assim, inusitável também. É mais um testemunho que a Vivi tem. Compartilha com a gente. Com um mês que eu estava aqui, ele quis dar entrada no meu visto, que aqui chama, Partner Visa, que é um visto, traduzindo se chama assim, um visto de parceiro. Por quê? Porque, gente, eu vim para conhecer ele deu certo, a gente se gostou, né. Ele na verdade, ele disse que já gostava de mim quando ele me pediu em namoro. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, quando ele disse que ia para o Brasil, ele disse assim: "Olha, Viviane, deixa eu falar uma coisa pra você, eu não sou um homem de vários relacionamentos, eu sou um homem de um relacionamento só. Eu tive uma mulher em toda a minha vida, e foi até que a morte os separe". Então, assim, depois, né, dele ter passado esse luto também, né, da esposa dele, que ele era viúvo, 5 anos depois ele me conheceu. Então, era algo sério na cabeça dele. Já estava tudo concretizado na cabeça dele, que eu não estava vindo para conhecer ele e ver se dava certo, isso estava na minha cabeça. Na cabeça dele, eu estava vindo para vir ficar e morar, ele já estava resolvido, eu que não estava. E aí, com um mês, ele foi e aplicou o meu visto na Visa, e todo mundo disse assim: "Não faz isso", inclusive meu amigo: "Richard, não faz isso, com um mês isso é loucura, o visto dela vai ser negado, e aí em vez dela ficar 3 meses, ela vai ter que ir embora". Porque ninguém faz isso, tem que esperar pelo menos no mínimo 6 meses, comprovar para a imigração que você está 6 meses se relacionando com essa pessoa, que esse relacionamento é real, é estável, vocês têm prova de que vocês estão juntos, estão passeando em lugares juntos, tem fotos, tem coisas junto para provar para a imigração. A gente é um casal e a gente resolveu casar, e eu quero um visto. Ele não, ele foi com um mês. Pensa em um homem que teve mais fé do que eu. E aí eu falei: "Meu Deus, e agora? Eu tô donada". Aí comecei a orar, orar: "Senhor, em nome de Jesus, aprova esse visto, meu Deus, por favor. Se eu tô até aqui, eu cheguei aqui debaixo de uma palavra, Senhor". Porque antes de eu vir pra cá, houve uma palavra liberada na minha vida. Eu contei para o meu pastor, pedi pra ele me abençoar, eu falei o que estava acontecendo, né. E aí ele abençoou minha vida. A esposa dele teve um sonho comigo. Ela teve um sonho e via, assim, um sonho bem rápido, um flash, e via eu pisando na Nova Zelândia. E ela acordou de manhã e falou assim: "Vivi, nossa, eu tive um sonho bem rápido contigo, mas eu senti no meu coração de contar. Eu vi os seus pés pisando na Nova Zelândia, você pisando, caminhando naquele lugar. E o meu maior medo era ser barrada na imigração e não entrar e voltar". Então quando eu vim com essa certeza, né, e quando eu fiquei 7 horas presa na imigração, eu estava super cansada, eu baixei minha cabeça na mala, esqueci de contar isso. E aí, sabe, me veio assim: "Eu não vou entrar. 7 horas presa, óbvio que eles vão mandar eu voltar", porque 3 brasileiros foram barrado, um menino, uma moça e eu. E o menino, ele voltou. A moça teve um visto restrito, negado, eles carimbaram um mês, ela tinha um mês e tinha que voltar. Só que o marido dela estava aqui, arrumou trabalho, arrumou casa, ela estava vindo para morar. E quando você tem um visto negado restrito, já dentro do aeroporto, você tem que ficar um mês e tem que ir embora, não tem outra possibilidade. E aí eu pensando nisso, 7 horas eu ali de cabeça baixa, eu falei: "Eu vou voltar, óbvio, 7 horas ele não vai me liberar". E aí, por um minuto que eu pensei nisso, veio uma voz na minha cabeça e disse: "Os seus pés vão pisar na Nova Zelândia, você tem uma palavra sobre a sua vida". Quando isso veio na minha cabeça e eu levantei a cabeça, o homem abriu a porta e disse: Para saber como é que essa história continua, você vai ter que ficar por aqui, sabe por quê? Porque no próximo vídeo ela vai contar tudo sobre o noivado, sobre o casamento depois dos 40 anos e a vida na Nova Zelândia, não só dela e do marido, mas também dos filhos. Tudo isso recheado de muitos e muitos testemunhos. Você não vai querer perder, né?